Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Frinéia Chaves, você está ligado na TV Universitária e começa agora mais uma edição do programa UFO no Plural. Na pauta de hoje, Papo Cabeça, a importância do não para formar pessoas bem educadas, polidas e conscientes de seus direitos e deveres. Especialmente no ano em que o nosso país sediou a Copa do Mundo, muito se questiona a fama do Brasil como o país do jeitinho. E se o jeitinho ao pé da letra significa desorganização e falta de planejamento, será de que forma família, escola e sociedade podem contribuir para virar esta página? Eu converso com a doutora Marcionila Brito, que é psicóloga. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada por aceitar o convite. O prazer é meu. Como é que a gente fala dessa questão de formar um cidadão? Tem de começar bem cedo? Então, a formação moral, ela depende da formação afetiva. Para você ensinar alguém o seu lugar na sociedade e como que você deve funcionar para ser feliz e fazer quem está à sua volta feliz também, é preciso primeiro você ensinar o amor. Porque a moral da pessoa, a forma como ela vai se comportar e funcionar e se colocar no mundo, ser um cidadão responsável ou não, depende de quanto ela respeita a si mesma, como ela respeita o outro e como ela respeita o universo. Porque ser um ser moral, ser um sujeito que funciona de acordo com a ética, é ter uma responsabilidade com o universo, não é só com o outro próximo dela, não. E isso, para chegar nisso, é preciso desenvolver o amor do sujeito pelo cuidador dele, pela família, pela mãe ou a substituta de mãe, as pessoas que cuidam desse bebê. Então isso começa desde a primeira mamada, desde o olhar dessa mãe, desse cuidador ao amamentar e ao cuidar, dando recursos para essa criança se apegar, para desenvolver o amor, para desenvolver o respeito, que é o medo de perder esse amor. Então você vai ter respeito pelo outro quando você tiver medo de perder esse amor. Você começa a formação moral ali. Você cria uma dependência do amor do outro. Você cria um laço afetivo e você fica com... A criança desenvolve medo de perder esse laço afetivo quando esse laço já estabelecido chega até que aos 2 anos de idade, próximo dos 2 anos, a criança aprende a palavra não. O não é o primeiro conceito abstrato que a criança absorve. A criança até os 2 anos, ela sabe o nome das coisas, ela sabe dar nome às coisas e às pessoas, mas abstrair ela não tem essa habilidade ainda. Mas quando a mãe, ela vai fazer alguma coisa e a mãe balança o dedinho falando que não, balança a cabeça, muda o tom de voz e fala não, isso não pode, muda a feição, ela endurece a fisionomia, ela mostra que há uma gravidade naquilo que a criança está fazendo. Quando ela coloca esse não, ela está organizando a personalidade dessa criança. Ela está formando o superego dessa criança. Essa criança aprende que ali tem perigo. Então, o não significa a primeira sinalização de um limite? Sim. O não é um organizador da mente humana. E o sujeito que não desenvolve isso vai ter dificuldade depois para se colocar, para se relacionar. Nas relações sociais, nas relações de trabalho. Então, o não é importante. Sim, porque a personalidade... O que é um psicopata? É o sujeito que não aprendeu não e que não usa nunca. E que vive em função do prazer. O não para ele... não existe, ele tem que atingir. Então, esse é o problema sério. Nós temos que formar um cidadão que respeite o outro. Isso não significa que todo mundo que não ouve não vai virar psicopata, porque tem daí um fundo também de doença, né, doutora? Sim. Então,